nós temos Henry Kadima na sala conosco, um grande amigo. Henry, bom dia, meu caro, tudo bem com você? Bom dia, Marco Antônio, Adriles, amigos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Tudo ótimo. Como vocês estão hoje? Tudo ótimo. Henry, você eu sempre confundo os nomes. Você é sargento? Você tá sem som, deu uma falha no seu sonho. Não. Se você quiser, pode... Aí, voltou. Voltou? Voltou. Maravilha, maravilha. Eu sou primeiro sargento no Exército Israelense, reservista, e também sou membro da inteligência israelense, trabalhei na Europa para o governo israelense, então não sei muito bem com todos os detalhes ao que aconteceu, mas tenho sim informações que a grande parte da maioria do público não tem. Eu queria colocar a matéria para você comentar e depois a gente fazer algumas perguntas, Henry, mas vamos lá. Vocês conseguem colocar a matéria que saiu recentemente? Explosões de pagers de membros do Hezbollah matam ao menos 9 e ferem milhares. A gente está falando aqui, falaram em 3.000 pessoas. Beirute acusa Israel pela ação inédita, grupo evitava smartphones, smartphone, com medo de ataque. E Henry, eu vi alguns vídeos, a gente não pode passar aqui, porque senão gera bloqueio do canal, mas teve muita gente que ficou ferida, né? Os pagers, eles estão vinculados a terroristas do Hezbollah, é isso? Isso, então os pagers eles estavam não só com os terroristas, aqueles que pegam nas armas também, né, mas também com agentes do Hezbollah que estavam infiltrados dentro da sociedade civil libanesa, vamos colocar assim, né? Esses pagers eles são pagers que foram comprados recentemente por uma empresa com sede no Taiwan e depois que ocorreram as explosões, começaram as investigações e descobriram que esses pagers eles foram intermediados à empresa do Taiwan por uma empresa da Hungria. E aí, com o decorrer das investigações, começaram a achar algumas inconsistências nessa empresa húngara, onde, por exemplo, eles têm poucos funcionários para a quantidade de contrato que eles haviam fechados. A maioria dos funcionários que eles estão no LinkedIn são com perfil falso ou fotos inexistentes, fotos de pessoas que nós não sabemos o nome ou que realmente não existem, geradas à base de AI. Então, tudo mostra, todos os indicativos demonstram que foi uma grande operação de inteligência do Mossad, do Serviço Secreto Israelense, que opera sobretudo fora de território israelense. Muitos dos especialistas militares dizem que foi o maior ataque preventivo da história desde a Guerra dos 6 Dias, onde o exército israelense atacou preventivamente a Força Aérea Egípcia antes do início da guerra. Alguém tem alguma pergunta para o Henry a respeito dessa situação? Henry, queria perguntar como é que se deu o processo de produção desses pagers, se existe capacidade israelense de colocar alguma coisa ali nos pagers, um explosivo, no processo de produção? Cogos, assim, a gente vê que muitas mídias vêm noticiando que explosivos foram colocados dentro desses pagers. Agora, olhando operacionalmente falando de uma pessoa que já trabalhou na área e até hoje sou reservista nessa área, na área de inteligência, é impossível operacionalmente você fazer uma operação onde você vai infiltrar 5.000 aparelhos com explosivos, e esses aparelhos vão passar por diversos aeroportos, obviamente, até chegar no local de destino. Isso traz o quê? Isso traz checagens, cães farejadores e uma série de outros materiais que podem vir, sim, a detectar o explosivo. O que eu vejo, olhando amplamente? Eu vejo que isso faz parte da operação de informação e contra-informação que o governo israelense fez, justamente para você criar a incógnita dentro dos grupos terroristas, não só do Hezbollah, mas Hamas, Jihad Islâmica e o próprio governo iraniano, de se Israel tem um novo armamento que nunca antes foi utilizado, onde eles conseguem detonar aparelhos eletrônicos com radiofrequência à distância, ou se realmente foram infiltrados explosivos dentro desses aparelhos. Operacionalmente, eu acho muito difícil algum país, mesmo o Mossad, no caso, a agência de inteligência de Israel, ter a capacidade operacional de colocar em 5.000 aparelhos e que esses aparelhos sejam depois enviados ali ao Líbano. Professor, você tem uma pergunta para o Henry? Tenho sim. É notório, né, Henry, que as forças de defesa israelenses, inclusive o Mossad, né, tem uma preocupação humana, né, em relação às suas ações, né? Você acha que
esse golpe duríssimo que o Hezbollah tomou, né, mostra que Israel está um pouco mais disposta, né, a avançar um pouco mais próximo da linha, né, de risco, de efeitos colaterais, de danos colaterais, né, porque está vendo que a dimensão desse conflito, né, é gigantesca mesmo, e o inimigo é extraordinariamente desonesto, né, e faz uso da população civil. Você acha que, vamos dizer, o esgarçamento, né, talvez a aproximação muito grande da imoralidade dessa ação, eu não estou dizendo que foi moral, tá? Eu estou dizendo que chegou a causar efeito colateral duro, né, essa ação. Você acha que isso mostra que Israel está um pouco mais disposta a, vamos dizer assim, tirar um pouco das luvas na hora de bater no inimigo e transformar isso numa coisa um pouco mais ampla e um pouco mais dura, né, para o Hezbollah? Eu acho que a grande diferença das metodologias de combate do governo israelense para os grupos terroristas é que nós somos uma nação lutando contra grupos terroristas, onde eles não seguem Convenção de Genebra ou qualquer outra lei no âmbito militar. Tiveram sim civis que foram feridos, se eu não me engano foram 2 crianças e uma senhora idosa, que provavelmente eram familiares de integrantes do Hezbollah, né? Mas a gente tem que entender que ali de 3 mil terroristas que foram feridos, nós tivemos 3 civis feridos dentro deles, e dentro de uma guerra, infelizmente, é a dura realidade. Vão ter sim pessoas civis que vão estar feridos no meio de um combate. Apesar de a gente não ter tropas em solo hoje no Líbano, tropas israelenses, Israel vive sim um combate aberto aí contra o Hezbollah. Então nós temos toda a população do norte de Israel, que desde o 7 de outubro, onde foram os ataques que começaram lá em Gaza, ao sul de Israel, começaram também os bombardeios feitos pelo Hezbollah. Então todo o norte de Israel hoje ele está evacuado. Nós não temos população vivendo naquela área. Eu acho que essa ação de ontem, ela demonstra que Israel está sim preparada para um combate em grande escala. Hoje nós tivemos, por exemplo, a divisão 98 do exército israelense sendo retirada de Gaza, enviada para o Líbano. É uma divisão da qual eu faço parte, a divisão de comandos de forças especiais. Então isso já demonstra que Israel está se preparando sim para uma ação terrestre e com uma força bélica um pouco maior. Agora, o que a gente não pode tirar até hoje Israel não admitiu que foi o Mossad, que foi qualquer órgão de inteligência que fez esse atentado, mas eu acho que com certeza a gente pode falar que foi uma das maiores ações de inteligência de qualquer agência governamental do mundo. Você atingir 3 mil terroristas, sem tropas em solo, o poder psicológico, o fator psicológico que isso traz para os terroristas que vão virar terroristas em breve, e quando eles vão receber um aparelho de celular, eles vão pensar 2, 3 vezes se aquilo pode explodir. E uma das coisas que me chamaram muita atenção é a questão da mídia estatal brasileira, como que eles noticiaram essa ação de inteligência do governo israelense contra grupos terroristas. Eles colocam como se pessoas inocentes fossem a grande maioria dos feridos, e esse não é o caso. Dos 3 mil feridos e 11 mortos, 98% são terroristas com sangue na mão, com sangue de inocentes na mão. Muito obrigado, Henry. Eu queria só fazer eu te fiz essa pergunta, Henry, porque eu apoio integralmente a briga de Israel contra o terrorismo muçulmano. Integralmente. Então, essa é uma questão moral que vai ser colocada de forma ampla, né? E eu queria te dar justamente a oportunidade de endereçar isso. Obrigado, tá? Obrigado a você, professor. O Adriles não tem pergunta? Eu tenho. Eu quero saber, porque a mídia brasileira, em grande medida, parou de noticiar, né, o confronto Israel e Hamas, ou noticia de maneira muito tímida. Eu queria saber em que pé que está, ainda agora que a gente percebe que as ramificações do terror, do Hamas, do Hezbollah, de todos os grupos terroristas, continuam a atuar de maneira incisiva contra Israel e Israel contra. Em que pé? Qual é a previsão, qual a projeção que você faz desse conflito? Adriles, hoje os combates em Gaza, eles continuam porque existem 109 israelenses ainda em cárcere. A grande maioria deles foram assassinados em cárcere pelo Hamas, quando eles foram sequestrados, e outros ainda estão vivos, inclusive mulheres, crianças e idosos que estão lá em Gaza.
Hoje o grande poder massivo militar de Israel ele diminuiu muito na faixa de Gaza. Hoje Israel controla alguns pontos principais dentro da faixa de Gaza, como uma maneira de evitar que os terroristas eles passem do norte ao sul da faixa de Gaza, e nós fazemos missões pontuais. Então, existem dezenas de terroristas que foram presos e levados para Israel. Esses terroristas eles são investigados, interrogados, e essas informações de inteligência são passadas para as tropas que vão lá e efetuam as missões de resgates ou tentativa de resgate de reféns vivos ou mortos de Israel. Nós podemos falar que o combate, 90% do combate, ele acabou. Hoje são mais missões pontuais que o exército israelense faz para poder dissuadir, por exemplo, células terroristas do Hamas que operam em zonas de civis, então zonas humanitárias, que é uma prática que o professor citou e é muito utilizada não só pelo Hamas, como pelo Hezbollah também, de se infiltrar dentro do âmbito civil. E isso, trazendo esse paralelo, Adriles, a gente vê pelos vídeos que foram lançados ontem, onde você tem terroristas do Hezbollah vestidos à paisana, civis, explodindo no meio de um supermercado, pegando uvas. Então a gente mostra o quanto eles estão infiltrados dentro da sociedade, no caso o Hezbollah no Líbano, e em Gaza, falando ali do Hamas. Hoje o poder militar do Hamas ele foi destituído, a gente vê isso na própria eliminação do líder do Hamas, que foi eliminado lá no Irã, quando o Geraldo Alckmin estava lá, e o Hamas não teve como reagir militarmente. Normalmente eles enviariam centenas e dezenas de foguetes para Israel, e eles não tiveram a possibilidade de fazer nada. Então hoje o Hamas militarmente ele está quebrado, tirando ali grupos de 5, 10 terroristas que ainda tentam e persistem em fazer alguma coisa, mas eu vejo que a gente está atingindo aí quase um ano dessa guerra, nós já estamos próximo do fim, porém ainda existe um combate maior, que provavelmente vai ser esse combate que vai se iniciar entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah no Líbano. Muito bom. Queria agradecer o Henry pela participação. Diga, Cogos. Tem espaço para mais uma perguntinha rápida aqui? Vamos? Claro. Agora, com essa operação, você acha que os terroristas vão ficar mais receosos de usar meios eletrônicos de comunicação, que pode prejudicar a comunicação dos desgraçados? Cogos, eles estão usando hoje pagers porque em julho veio uma ordem do Hassan Nasrallah, que é o secretário-geral do Hezbollah e o líder, para que eles evitassem de usar smartphones e começassem a usar pagers, justamente pelos pagers terem uma dificuldade maior de serem hackeados. Acontece que, por exemplo, essa empresa húngara que intermediou a venda dos pagers para o Hezbollah, ela foi criada, o domain, então o site deles foi criado em 2019. A empresa ela abriu realmente em 2021. Em 2022 eles já atingiram um faturamento de 1 milhão de euros. Então isso tudo mostra pra gente que trazendo para o mundo operacional, se chama uma cover history, né? É uma história de, eu não sei como se fala isso em português, psipurkisui, é uma história para você camuflar suas operações de inteligência. Eu acredito que sim, eles vão começar a terem outras medidas protetivas, mas isso vai trazer com que não só o Mossad, mas também o Shin Bet, com que eles se atualizem nas operações de campo de maneira de inteligência. Muito bom. Obrigado, Henry.